Olá, galerinha da Escola Israel Leocádio. Estamos aqui mais uma vez com um vídeo de Química e no vídeo de hoje será destinado para a resolução de questões sobre o assunto de titulação. Questões estas que foram aplicadas no último questionário do Google Formulário, tá? Então, vamos lá para as questões de hoje. Na primeira questão, dizia o seguinte: das vidrarias mencionadas a seguir, qual é a única que costuma fazer parte da aparelhagem utilizada na realização de titulações ácido e base? Bom, no material que foi enviado para vocês, trouxe aqui a figurinha, certo? Que representa exatamente a aparelhagem que nós utilizamos numa titulação ácido e base. Então, nós temos aqui, ó, uma bureta, que é essa vidraria aqui que tem uma torneirinha, tá aqui a nossa torneirinha, ó. Então, essa bureta, certo? E ela fica com a solução que chamamos de titulante. Embaixo tem um copozinho meio estranho, que essa vidraria é chamada de Erlenmeyer. E nele fica a solução que nós chamamos de titulado. Então, temos um aparelho para a solução titulante e um aparelho para a solução titulada. O titulante fica onde? Numa bureta, enquanto que o titulado vai ficar num Erlenmeyer, tá? A pergunta, ela quer saber qual das vidrarias mencionadas a seguir é a única que costuma fazer parte da aparelhagem. Então, temos aqui duas, né? Ou bureta ou Erlenmeyer, ou suporte universal. Funil de separação não é citado, balão de fundo redondo não é citado, placa de Petri não é citado, tubo de ensaio também não é citado. O que resta-nos aqui seria a alternativa B, ou seja, a opção bureta seria a nossa alternativa correta nesta questão. Próximo. Em uma titulação, foram usados 25 ml de NaOH a 0,2 mol por litro para titular 50 ml de solução de H2SO4. Qual é a concentração em mol por litro do ácido nessa solução? Então, questãozinha que vai servir para a gente calcular exatamente a concentração do ácido. Primeira parte, você tem que localizar aqui quem é o ácido, quem é a base. O nosso NaOH é a nossa solução básica, enquanto que o nosso H2SO4 é a solução ácida, certo? Então, na solução ácida, temos os seguintes valores, ó, 25 ml, na solução ácida, não, na solução básica. 25 ml é o volume da quantidade de solução básica que você está utilizando, numa concentração de 0,2 mols por litro. Já para o ácido, você está usando um volume de 50 ml, para uma concentração que a gente tem que calcular, certo? Então, temos aqui a equação da reação, já está balanceada. Nela podemos perceber, ó, que eu tenho 2 mols de NaOH para 1 mol de H2SO4. Então, a estequiometria aí, vamos dizer que está desfavorável para o ácido, certo? Enquanto eu tenho 2 mols de NaOH da base, eu só tenho apenas 1 do ácido. Então, antes de resolver o cálculo da concentração, a gente tem que igualar essa estequiometria, deixar ambos na mesma quantidade, de 2 para 2, certo? No caso. Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Ó, então eu tenho que saber que o número de mols da base, ele tem que ser igual ao número de mols do ácido. Como a gente viu pela estequiometria, a base está de 2 para 1, então tem que igualar. Para isso, eu tenho que colocar, ó, 2 vezes o número de mol do ácido. Por quê? Porque 2 vezes 1 dá 2, então acabo igualando a estequiometria de 2 para 2 do ácido para a base. Então, na fórmula, numa questão como essa, quando a estequiometria está diferente, você tem que igualar. Se for o ácido que estiver desfavorável, você multiplica pelo fator que iguala. Se fosse a base, multiplicaria pelo lado da base.
Já igualei, vou para a equação, né? Como é que fica a fórmula para a resolução? Eu sei que a concentração da base vezes o volume da base tem que ser igual a 2, ó. Coloquei esse 2 só para resolver a estequiometria da reação. Vai ser 2 vezes a concentração do ácido vezes o volume do ácido. Dentro da questão, ele me diz que a concentração da base vale quanto? Ó, 0,2 mols por litro. Então, tá aqui, ó, 0,2. Vezes o volume que eu estou utilizando da base. Dentro da questão, me diz que ele está utilizando um volume de 25 ml. Então, tá aqui, 0,2 vezes 25. Isso vai ser igual a 2 vezes o 2 é aqui da estequiometria, ó, para igualar a quantidade de número de mols, vezes a concentração do ácido, que é o que nós estamos procurando, vezes o volume do ácido, que ele me disse que ele usou um volume para ser titulado de 50 ml. Então, tá aqui vezes 50. O resto é matemática. 0,2 vezes 25 dá igual a 5. 2, ó, vezes 50 vai dar igual a 100 vezes a concentração do ácido. Essa concentração do ácido sozinho vai ser igual a quanto? A 5 dividido por 100. Por quê? O número que acompanha a incógnita, no caso aqui é o 100, sempre passa para o outro lado do fator dividindo. Então, tem que pegar 5 e dividir para 100, e não ao contrário. Então, vai ser 5 dividido por 100. Então, a concentração do ácido, eu posso dizer que 5 dividido por 100 dá igual a 0,05 mols por litro. Que seria a alternativa aqui na questão, ó. Alternativa A. Ok? E assim a gente finaliza a segunda questão. Vamos para a próxima. Questão 3. Em uma titulação, a solução que está sendo titulada, em geral, está contida em 1. Então, volto para a mesma figurinha lá da primeira questão. Ó. Quem está sendo titulada é aquela que eu preciso determinar a concentração dela, certo? Então, o nosso titulado, enquanto que aqui na bureta ó, está o titulante, no Erlenmeyer vai estar o nosso titulado. Então, o titulado vai estar dentro do quê? Do Erlenmeyer. E aqui, ó, nesse copinho, ó, que está até rosa, certo? Então, aí está a nossa solução que está sendo titulada. Dentro de qual material? Erlenmeyer. Então, seria aqui a alternativa, ó, letra C, tá? Facinho, facinho. Próximo. Questão 4. Novamente, mais uma questãozinha com cálculo para você calcular a concentração da solução que está sendo titulada. Na 4 diz o seguinte: um estudante verifica que 20 ml de hidróxido de potássio, KOH, ou seja, a nossa base, a 0,3 molar, são necessários para neutralizar uma amostra de 30 ml de ácido clorídrico, HCl, nosso ácido. Determine a molaridade do HCl. Então, novamente na questão, ela quer a molaridade do ácido, certo? Então, tenho aqui, ó, 20 ml como volume da base, 0,3 como a concentração da base e 30 ml como volume do ácido. Falta a concentração desse ácido, que é o que nós vamos calcular, tá? Olhando a estequiometria da reação, ó, também já está balanceada. Então, aqui na estequiometria eu tenho 1 mol da base para apenas 1 mol do ácido. Então, estão em quantidade de mols iguais, ó. Então, quando eles estão iguais, ótimo, a gente não precisa fazer como a questão anterior, que a gente teve que multiplicar por 2. É só aplicar na fórmula. Vamos lá. Então, como eu já tinha visto com vocês, ó, a estequiometria está de 1 para 1. 1 mol da base está para 1 mol do ácido. Então, o número de mols da base tem que ser igual ao número de mols do ácido. Ótimo. Não tem que multiplicar por ninguém. Então, só jogo dentro da fórmula. Onde a concentração da base vezes o volume da base tem que ser igual à concentração do ácido vezes o volume do ácido. Dentro da questão, quanto é a concentração da base? E lá em cima dizendo, ó, 0,3 molar. Então, tá aqui ela, 0,3. Qual o volume?
20 ml, então 0,3 vezes 20. Isso vai ser igual. Qual a concentração do ácido? É o que nós estamos calculando. Qual o volume do ácido utilizado na titulação? 30 ml. Então, tá aqui, ó, vezes 30. Agora, vamos lá para a matemática. 0,3 vezes 20 dá igual a 6. Isso vai ser igual a concentração do ácido vezes 30. Concentração do ácido sozinho. Como 30 acompanha a incógnita, que é a concentração, ele passa para o outro lado dividindo. Então, eu vou pegar 6 e dividir por 30. 6 dividido por 30 me dá uma concentração de igual a 0,2 molar. Aí, alternativa o quê? 0,2 molar seria a alternativa C. Pronto, resolvida a questão. Próximo. Quinta questão. Um aluno preparou uma solução pesando uma quantidade de uma base em um beque. Em seguida, a amostra dissolvida foi transferida para um balão volumétrico. Uma alíquota dessa solução foi pipetada para um Erlenmeyer e em seguida titulada com a solução ácida presente em ambureta. Os instrumentos volumétricos utilizados pelo aluno para o preparo das soluções foi o seguinte. Então, aqui ele só quer, na realidade, o nome das viridarias, certo? Então, para isso, a gente só tem que saber quais foram as viridarias usadas pelo aluno. Então, ele disse que ele pegou essa solução e pesou em um becker, ó. Então, a primeira vidraria é o becker. Em seguida, a amostra foi dissolvida para um balão volumétrico. Então, temos o becker e agora o balão volumétrico. Uma alíquota dessa solução foi pipetada. Para eu pipetar alguma solução, preciso de uma vidraria chamada pipeta. Então, ela conta também. Pipetada para um Erlenmeyer, que seria a quarta vidraria, e em seguida titulada com a solução ácida presente em uma bureta. Então, pronto, ó. Já dentro do texto da questão, já circulei os 5 equipamentos que eu preciso identificar. Becker, balão volumétrico, pipeta, Erlenmeyer e bureta. Não necessariamente nesta ordem, né? Porque a questão ela não diz respectivamente, ela só diz assim, os instrumentos volumétricos utilizados pelo aluno para o preparo das soluções foram o seguinte. Então, em nenhum momento ela usa a palavrinha respectivamente. Então, não precisa estar necessariamente na mesma ordem que está no texto. Então, vamos lá, vou apresentar para vocês cada um desses viridarias para depois a gente identificar. Então, ó, becker é esse primeiro material aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, certo? Então, é o nosso copo aqui do laboratório, né? Ele serve para a gente medir algum volume, ou coletar alguma solução. Eles têm volumes diferenciados, esse aqui mede até 250 ml. O balão volumétrico é esse segundo desenho aqui, ó. Daqui 2, certo? Então, esse aqui é o nosso balão volumétrico, que ele pode medir um volume de 25 ml. É fixo, tá? Ele só mede esse volume, não mede 10, nem 30, nem 50, certo? Ele mede fixamente 25 ml. A pipeta é essa nossa terceira vidraria, ó, certo? Ela serve aí pra gente pegar pequena quantidade de soluções, como diz, pipetar, né? Para poder, tipo, passar para um Erlenmeyer ou para um Becker, certo? Para outra vidraria qualquer, né? A gente faz pelo processo de sugar esse líquido, tá certo? O Erlenmeyer já é conhecido da gente, ó, esse número 4 aqui é o que a gente utiliza nas titulações, né? O titulante fica aqui dentro, já é conhecido. E por último, a nossa bureta, que também é conhecida, ó, certo? É nela que fica o titulante, né? Então, ela é bem parecida com a pipeta, só que a diferença é que a bureta ela tem uma torneirinha. Essa torneirinha serve para a gente controlar o líquido, né, a quantidade de líquido que está sendo derramado por essa bureta, tá certo? No processo de titulação. Então, pronto, já apresentado o material, vamos voltar para a questão. Então, na questão, ela
Primeiro ela pediu um Becker, ó, na alternativa A não tem Becker, ó. Na alternativa B, ó, tá aqui o Becker, achamos ele. Na alternativa C também tem o Becker, na alternativa D tem o Becker e na alternativa E também tem, certo? Já descartamos a alternativa A. Próximo seria o nosso balão volumétrico. Na alternativa B tá aqui o balão volumétrico. Na C também tem ele e na D tem ele. Só que na E também já não tem mais o balão volumétrico, né? Próximo seria a pipeta. Na B, tá aqui a pipeta, ó. Na C não temos pipeta, na D nós temos. Então, vamos ficar entre a alternativa B de bola e D de dado. Né? Na E tem pipeta, mas não tinha um balão, então já tinha sido descartada a alternativa A, a alternativa C foi descartada e a alternativa E. Próximo seria exatamente o Erlenmeyer e por último a bureta. Na B tem Erlenmeyer, tá aqui ele, ó. Tem bureta, tá aqui ela. Já sei que a alternativa certa é a alternativa B. Na D, só confirmando, tem Erlenmeyer? Tem. Tem bureta? Não. Faltou a bureta, né? Esse equipamento aqui não é bureta. Então, a alternativa D dessa questão realmente seria B de bola, certo? Então, gente, nosso vídeo fica hoje por aqui. Bons estudos, boa prova para vocês próxima semana, tá? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.